No vídeo de hoje, sem muita enrolação, eu vou falar quais foram os 10 fundos imobiliários que mais pagaram dividendos no ano de 2020. No meio dessa lista tem fundo que não está indo muito bem, está iludindo o pessoal, tem fundos de fundos, fundos de tijolos, fundos de recebíveis imobiliários, enfim, é uma lista com 10 fundos e eu quero crer que algum deles você deva ter em carteira. Eu particularmente só tenho um dessa lista, mas vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos, esse é o canal A Ótica do Dinheiro, eu sou David Guedes. Se você ainda não está inscrito no canal, aproveita e já faz isso agora, se inscreve aí, ativa o sininho das notificações também para receber os nossos conteúdos aqui sempre em primeira mão. E se esse conteúdo te interessa, já deixa o seu like também nesse vídeo, porque isso acaba nos ajudando a seguir motivados, produzindo conteúdo para te entregar aqui no YouTube, e afinal de contas o conteúdo aqui do YouTube é de graça para você. Dito isso, vamos falar um pouquinho sobre esses fundos imobiliários. Aliás, vamos falar direto da lista dos 10 fundos imobiliários que mais pagaram dividendos no ano de 2020. E vale lembrar aqui que você precisa ficar atento na hora de escolher fundos imobiliários e jamais deve escolher um fundo imobiliário somente por um indicador. Nesse caso, a gente está falando de um indicador que é o Dividend Yield, e ele acaba atraindo muitas pessoas porque quando a gente está falando de um dividend yield alto, a gente está falando de um retorno ao mês alto em forma de dividendos ou proventos. E falar que um fundo imobiliário está pagando um dividendo alto pode representar a falsa ideia de que ele é um melhor ativo em relação aos outros, em comparação aos outros que estão pagando um dividendo menor. Mas pensa comigo. Se a média de retorno de apartamentos que custam 100 mil reais é de 500 reais de aluguel por mês, e você encontra um apartamento à venda por esses mesmos 100 mil reais que está trazendo um retorno de aluguel de 1.200 reais, isso pode sinalizar, no primeiro momento, um excelente negócio. Mas se eu falar para você que esses 1.200 reais estão dentro lá de um contrato que tem validade por mais 4 ou 5 meses somente, e o inquilino já avisou que assim que terminar esse contrato ele não vai mais permanecer, e além disso, tá todo mundo saindo desse prédio porque ele tá com a estrutura comprometida e tem lá algumas invasões também. Bom, aí eu tenho certeza que para você a coisa já mudou de figura também. Já não parece ser um negócio tão atrativo assim, já que você tem aí garantidos R$ 1.200 por mês de imóvel que custa 100 mil reais, mas esses R$ 1.200 por mês tem data para terminar e você corre um risco gigante de deixar esse imóvel sem alugar, sem interessados por ele, ou quem sabe os interessados a partir desse momento vão estar dispostos a pagar só R$ 300 pelo aluguel. Bom, essa é a história triste. Em tese, os fundos imobiliários costumam ser um pouco mais diversificados e diminuem um pouco mais o risco desse tipo de coisa, não exatamente nesses moldes, mas as consequências semelhantes acontecerem. Mas também você pode ser iludido com altos dividendos, quando na verdade o fundo imobiliário em questão não está lá tão bem assim e não vai conseguir sustentar, não vai conseguir manter esse alto percentual de retorno, podendo inclusive logo ali na frente ficar bem abaixo da média. Agora sim, dito isso, vamos aí para a nossa lista dos 10 fundos imobiliários que mais pagaram dividendos em 2020. Em 10º lugar, nós temos o BCIA11, que pagou um dividendo de 9,66% no ano. Ele que é um fundo de fundos, ou seja, é um fundo imobiliário que compra outros fundos imobiliários, tem uma carteira geralmente bastante diversificada e cobra uma taxa justamente para gerir a carteira com esses outros ativos, esses outros fundos. Em 8º lugar, o RECT11 com 9,92% de dividendo em 2020. Ele que é um fundo de tijolo, ou seja, um fundo que investe diretamente em imóveis. Em 7º lugar, nós temos o HABT11 com 10,08% de dividendo em 2020. Ele que é um fundo de recebíveis, ou seja, é um fundo que carrega aí certificado de recebíveis imobiliários, LCIs e outros títulos ligados ao setor imobiliário. Em 6º lugar, outro fundo de recebíveis, assim como o HABT11, que é o RECR11, ele que pagou 10,34% de dividendos em 2020. Em 5º lugar, vem o BBPO11,
pagando 10,77% de dividendo em 2020. Ele que também é um fundo de tijolo, ou seja, investe diretamente em imóveis. Em quarto lugar, o RBFF11, que pagou 11,23% de dividendo em 12 meses. Ele que também é um fundo de fundos, investe em outros fundos imobiliários. Em terceiro lugar, o HCTR11, que pagou 13,17% de dividendo em 2020. O HCTR, que é um fundo de recebíveis imobiliários. Em segundo lugar, vem o BBFI11B, com dividendo de 14,09% em 12 meses. Ele que é um fundo de tijolo também. E esse fundo em específico sofreu com problemas relativos aos inquilinos, aos contratos de aluguéis, e por conta disso ele está pagando um dividendo alto, mas, ao que tudo indica, ele vai ter problemas logo ali na frente e esse dividendo vai baixar. Muito por conta disso, a própria cota do fundo dentro do ano de 2020 está com um resultado de menos 17,71%, ou seja, um resultado negativo no ano, justamente reflexo desses problemas que o fundo está enfrentando. Bom, e em primeiro lugar nós temos o XPCM11, pagando um dividendo totalmente fora da curva aqui, 21,44%. Ele que é um fundo de tijolo, lajes corporativas e também está enfrentando sérios problemas com os contratos, já que o principal inquilino, aí, ou o único inquilino, está saindo do único imóvel do fundo e, dentre outras coisas, isso está puxando bastante a cotação para baixo, né? O mercado já está precificando esses problemas todos e o resultado do XPCM11 no ano é negativo em 21,32% no momento que eu estou gravando esse vídeo. Então perceba que dividendo não é tudo, mas esses foram os fundos que melhor performaram em dividendo na Bolsa de Valores no ano de 2020. Eu fico por aqui, espero muito que você tenha gostado desse vídeo, fica à vontade para compartilhar os nossos conteúdos aqui. A gente se vê no próximo vídeo e não esqueça, tenha sempre muito foco e visão de longo prazo. Nós somos a Ótica do Dinheiro.